Boa noite, graça e paz. É, eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos e buscar o Pai em oração. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pelo dia de hoje, Pai. Tantas lutas, ó Pai, tantas vitórias em teu nome, Senhor. Queremos te pedir, ó Deus, pela tua infinita graça, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, iluminar nossa mente, ó Deus, o nosso coração, Senhor. Para que nós possamos, ó Deus, cumprir, ó Pai, o teu chamado, ó Deus, que o Senhor tem feito, ó Deus, através dos teus servos profetas, Senhor. Ó Pai, dizendo que nós devemos buscar te conhecer, Senhor. Que nós, ó Pai, nós te encontraríamos, ó Pai, quando te buscássemos de todo o nosso coração, Senhor. Pai, então é isso nessa hora que nós queremos fazer, ó Pai. Venha ao nosso encontro, ó Deus, é o que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, nessa noite eu quero falar um pouco sobre o que é exatamente teologia, tá? Porque existem alguns preconceitos em torno da nomenclatura, né, teologia, e aí algumas pessoas acham assim, teologia é o estudo de Deus. Na teoria sim, mas não na prática, tá? Deus não é um ser que possa ser estudado. A Bíblia diz que ele é insondável, né? Então como é que a gente poderia estudar um ser que é insondável, tá? Então, o que é exatamente a teologia? A teologia, na verdade, ela é o estudo da revelação daquilo que Deus falou sobre ele, certo? Então, a gente começou primeiro falando sobre quem é Jesus, né? E o que a Bíblia fala sobre Jesus. E nesse segundo mês nós iremos falar sobre quem é Deus e o que a Bíblia fala sobre Deus. E aí, para a gente falar sobre isso, a gente precisa entender que Deus não é um ser estático. Como o próprio Jesus já disse, né, o meu Pai sempre trabalhou e continua trabalhando. Né? Ele traz essa ideia de que Deus está sempre em movimento. Né? E aí a gente precisa entender quais são esses movimentos que a Bíblia nos revela, né, que Deus faz. Tá? E aí é engraçado porque quando a gente pensa assim, os movimentos que Deus faz, e aí a gente pensa assim, qual é o primeiro movimento de Deus? E eu sei que a maioria logo vai dizer assim, Deus criou. Mas criar não foi a primeira coisa que Deus fez, tá? Abra aí, por favor, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Bíblia Sagrada. Vamos ver o que 1 Pedro está falando lá, ó. Então, 1 Pedro, do versículo 18 ao 20, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatada da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, antes ainda da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Veja, às vezes talvez seja difícil para você entender isso, né? Eu meio que já entrei nesse assunto lá quando eu estava falando sobre a obra de Jesus, né?
Mas antes de Deus criar todas as coisas, antes do haja luz, Deus disse haja cruz. Não que tenha sido exatamente assim, tá? Mas para que você facilite seu entendimento. É como se antes de tudo acontecer, antes da existência, antes do tempo, antes de tudo ser criado, quando só havia Deus, Deus triuno e perfeito, Pai, Filho e Espírito Santo. É como se os três tivessem tido uma conversa, né? E o Deus Pai tivesse dito assim: olha, nós vamos criar o homem, nós vamos criar um universo para esse homem, nós vamos criar a natureza e todas as condições para que esse homem tenha vida e a tenha em abundância. Nós vamos criar este homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, mas esse homem vai se voltar contra nós. E aí, quando Deus falou isso, Deus Pai falou isso, então Deus Filho, Jesus, disse: então a gente precisa, já sabendo que o homem vai errar, que o homem vai pecar e vai se voltar contra nós, a gente precisa gerar alternativa para essa queda. E então Jesus se oferece como sacrifício. Ele disse: eu vou morrer no lugar do homem. Eu me ofereço para morrer em seu lugar. Então esse é o primeiro movimento de Deus. E o primeiro movimento de Deus se chama redenção. A primeira coisa que Deus precisou fazer foi lidar com a queda do homem antes do homem cair. Porque depois da queda já precisava ter um remédio, sabe? O remédio foi desenvolvido antes da ferida do homem, antes do haja luz, né? Deus já havia criado o homem livre, né? Porque ele é a imagem do Deus, né? Que tem em seu poder o poder de decidir, né? Então o homem nasce, quando é criado, com esse poder de decisão, né? Livre. A cruz de Cristo, ela antecede a nossa existência, né? A pré-história, na verdade, ela é uma história antes do tempo ser criado, sabe? Essa pré-história que eu estou meio que tentando narrar para você entender, ela acontece antes do tempo, porque Deus estava fora do tempo. O tempo não havia, não existia tempo, não existia espaço, não existia nada, só existia Deus, sabe? Então, depois de Deus ter decidido resolver a queda do homem dessa forma, então é que chega os Gênesis e Deus resolve criar todas as coisas. Entenda, o livro do Gênesis descreve como Deus fez a criação nos mínimos detalhes. Ele criou a terra e um dia ela vai ser destruída. Você já parou para pensar qual é a razão disso? Por que Deus criou uma terra que um dia vai ser destruída? Para que você possa entender, tá? Deus criou uma terra que seria contaminada pelo pecado do homem, porque ele já sabia que o homem ia errar.
Deus já havia decidido que deixaria o homem livre, porque ele ia criar o homem à sua imagem, assim como ele é. Livre, como o Deus triuno o é. E como livre, o homem ia acabar errando, ia acabar pecando. E o pecado do homem é o que leva à destruição de toda a criação. E sabendo que assim o faria, é que Deus começa a anunciar no Gênesis o Apocalipse. Eu não sei se você consegue entender, mas quando Jesus é pré-anunciado por Deus à mulher, Deus meio que estava apontando para o Apocalipse. Quer ver? Abra lá em Gênesis. Gênesis, capítulo 3. Versículo 14 diz assim: Então o Senhor disse à serpente: Porquanto fizesse isto, maldita será mais que todas as feras, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andará, e o pó comerá todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja, Deus é o primeiro a profetizar sobre o nascimento de Jesus. Mas Jesus, ele esmaga a cabeça da serpente lá no Apocalipse. Lá quando a Bíblia diz que ele vai vencer, a gente leu esse texto na aula passada, ele vai vencer o falso profeta, a besta e o dragão com a espada que sai da sua boca. É nesse momento em que o filho da mulher triunfa sobre a semente da serpente, que é Satanás. Então aqui Deus meio que já está anunciando o que ele vai fazer lá no fim, sabe? Às vezes são mínimos detalhes, mas a gente precisa entender que quando Deus cria o Gênesis, o próprio nome já dá a ideia de tempo, tá? Gênesis é o início. O início é quando começa a ser contado o tempo. E quando Deus fala do Apocalipse, ele já está dizendo que é o fim do tempo. Por quê? Porque depois do Apocalipse vem a eternidade, irmão. O tempo para de contar novamente. Por quê? Porque a partir daí seremos semelhantes a Ele, eternos. Deus está fora do tempo. E fora do tempo, ele consegue ver tudo aquilo que eu e você faríamos, todos aqueles que o aceitariam e todos aqueles que o negariam. Então, apesar do meu nome e o seu nome estar escrito no livro da vida, antes de nós nascermos, porque Deus já sabia, a presciência de Deus determina isso, né? Ainda assim nós não fomos determinados para salvação ou para perdição, sabe? Ainda assim é uma escolha nossa. Então, veja, Deus tem um primeiro movimento, a redenção. Então, ele decide morrer no lugar do homem. Então, Deus cria todas as coisas. É o segundo movimento de Deus, criação.
E durante a criação, a gente vê Deus, na verdade, domando o caos para traçar o caminho para o homem encontrar a eternidade, sabe? Veja, é um verdadeiro caos, irmãos. Se você parar para pensar que todo dia você toma uma escolha, ou por Deus, ou contra Ele. Todos os dias, nas pequenas coisas, você toma decisões. Decisões que te levam ou para mais próximo de Deus ou para mais distante dele, todo dia. E isso é um caos. É algo que você não pode controlar. Só Deus, sabe? Mas as suas pequenas escolhas, essas podem ser controladas por você. Veja, você pode escolher passar 30 minutos no Facebook ou 30 minutos lendo a Bíblia. É só o tempo que você tem, é verdade. Eu só tenho 30 minutos, beleza. Mas entenda, se você vai ficar 30 minutos no Facebook ou gastando esses 30 minutos lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus, a escolha é sua. Agora, a consequência vai vir dos dois, sabe? Como é que eu aprendi, como é que eu sei essas coisas? Porque eu fiz as escolhas certas, sabe? No momento em que a gente escolhe, a gente escolhe sem saber e às vezes sem perceber, a gente escolhe a consequência da escolha também, sabe? Por exemplo, se você vai escolher entre um doce e um salgado, se você tem diabetes, por exemplo, se você vai passar mal ou não, depende da sua escolha. Mas às vezes a gente, mesmo sabendo que vai passar mal, a gente escolhe o doce, sabe? Você tem pressão alta. Se você sabe que se você comer sal a mais, você vai passar mal. Você sabe que se você beber refrigerante, vai fazer sua pressão subir. Mas aquele pequeno momento de prazer, muitas vezes, nos motiva a fazer o errado e acabar colhendo as consequências, porque a gente não pensa na consequência. Quando a gente vai fazer, a gente só pensa no prazer. E veja, é uma escolha insensata, porque você pensa em 30 minutos de prazer, ao invés de pensar em uma eternidade de prazer. E essa é a diferença. Se você começa a pensar que ao invés de você perder, eu estou perdendo 30 minutos que eu poderia estar me divertindo, vendo um vídeo engraçado e dando risada. É verdade. Mas, veja, se você gastar esses 30 minutos, talvez você fique mais perto de uma eternidade de prazeres. Será que se você botar os dois na balança, eles vão ter o mesmo peso? Aí eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não, tá? Então, eu sei que não é fácil, tá? Mas veja como Deus é bom. Veja como Deus é bom. Sabendo que eu e você íamos errar, Deus escolheu morrer em nosso lugar. Então, antes dele nos criar, ele resolveu morrer no nosso lugar. Pastor, e o que Deus está fazendo agora? Deus agora está no terceiro movimento, né, por assim dizer, que é a manutenção. Quer ver? Abra aí
Atos capítulo 14. Atos 14. Veja só o que diz no versículo 16. O qual, nos tempos passados, deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Veja, antes de Deus se revelar para a humanidade, o homem ele não necessariamente sabia quem Deus era, porque o conhecimento de Deus foi perdido. Eu não sei se você consegue entender, mas eu tava até eu cheguei a comentar isso com uma irmã hoje, domingo, né? Gênesis capítulo 4. Não, Gênesis capítulo 5. Não, é Gênesis 4 mesmo. Veja só, o versículo 25 diz assim: tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o nome de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Veja que relacionamento complicado foi o relacionamento da humanidade com Deus. Deus cria Adão e se revela completamente a Adão. Deus diz: eu sou o seu criador e eu criei todas as coisas para você. Eu fiz esse lindo jardim para você. E quando Deus diz isso a Adão, ele diz assim: olha, todas as frutas do jardim você pode comer, menos a da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela você não pode comer. Então Deus vai e cria Eva a partir da costela de Adão. E aí Adão diz a Eva assim: olhe, Deus, o Criador, ele me visita todo final da tarde. Todo dia, quando o sol se põe, uma luz forte volta a brilhar, eu sei, vem Deus. Então Deus aparecia para Adão face a face. E ela disse assim, e ele disse a Eva assim, mais ou menos assim, né? É o que a Bíblia nos dá a entender. Eva, Deus criou esse jardim e todas as coisas do jardim a gente pode comer, menos da árvore que está no meio do jardim. Dessa árvore a gente não pode comer, não pode nem tocar nela, porque se a gente tocar, a gente vai morrer. Adão demonstra com esse ensinamento a Eva que ele tem um nível de temor a Deus. Deus disse a ele que não deveria comer, mas ele disse a Eva que ele não deveria nem tocar nela. E isso foi se repetindo por tempo. A gente não sabe quanto tempo depois foi a tentação de Eva, tá? Mas por um tempo isso foi se repetindo. E Eva diz essa mesma coisa à serpente, que engana Eva. Então, quando o homem é expulso do jardim, nasce Caim e nasce Abel. E quem que fala sobre Deus para Caim e Abel?
quem fala sobre Deus para Caim e Abel é Adão. Adão chega para os filhos e diz: olha, nós fomos criados por um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele criou todas as coisas, mas eu e a sua mãe erramos e fomos expulsos do jardim. Por isso nós temos que trabalhar. E assim foi, até que Caim mata Abel. Quando Caim mata Abel, veja, não está tão claro, mas o que me parece é que o homem se volta contra Deus por ter perdido seus 2 filhos. Caim é expulso. Abel é morto. E aí o homem meio que se esquece de Deus. Então Adão tem um filho chamado Sete. E quando Sete dá um neto a Adão chamado Enos, aí a Bíblia diz assim: então começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, a partir daquele momento, o homem voltou a se lembrar de quem era o seu Criador. Então, o conhecimento de Deus, irmãos, ele foi passado de pai para filho durante gerações. E foi assim até Noé. E Noé é salvo na arca, né, junto com seus filhos, e ensina os seus filhos. Eles se afastam. E um dos filhos de Noé, se não me engano, Cã, é o fundador de Canaã, né? De onde vêm os hebreus e tal, né? Veja como são as coisas. Deus não escolhe aleatoriamente um povo, sabe? Deus escolhe um descendente direto de Adão, que vinha ainda perdurando essa ideia de que havia um Criador. Durante um bom tempo, eu me perguntava uma coisa: por que quando Deus chamou Moisés, ou chamou Abrão, e disse a ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei, por que ele levantou e foi, se ele não conhecia a Deus? Sabe? Eu vou dar uma cortada na aula aqui, e a gente retoma na próxima aula desse ponto. Mas reflita sobre isso, né? Veja, o conhecimento de Deus, ele foi passado de pai para filho. E de tempos em tempos, Deus escolhia alguém e tinha um relacionamento íntimo com essa pessoa. Alguém que tocava ele, porque o buscava de uma maneira diferente. Então, eu quero te dar uma tarefa. E a tarefa é: você sabe me dizer qual foi o primeiro homem que não enfrentou a morte? Pesquise na sua Bíblia, e na aula presencial a gente fala mais sobre isso. Deus lhe abençoe, meu irmão.